Falaremos agora sobre a lei do karma. Os grandes mestres de sabedoria, que deixaram no mundo sua marca luminosa em sua passagem pela humanidade, ensinaram que, em verdade, não existem nem a boa nem a má sorte, mas uma série de leis cósmicas que regulam nossa vida. Entre elas, destaca a lei do karma, que opera em concordância com outras leis cósmicas, como a lei de recorrência, a lei dos acidentes, etc. A lei do karma, ou do destino, influi em grande medida nos diversos aspectos da vida. A lei do karma determina, por exemplo, em que lugar do mundo haverá de nascer cada pessoa, em que família e sob que condições, quer seja de opulência, classe média ou pobreza, em que haverá de desenvolver-se. O grande mestre dos mestres, Jesus Cristo, afirmou enfaticamente na Bíblia: com a vara que medes serás medido, e com vantagem. No Antigo Egito, dos faraós, afirmava-se que quando alguém morre, é submetido a julgamento na sala da verdade e justiça, também conhecida como a sala de Maat. É onde é pesado o coração dos defuntos, e de acordo com o resultado, determina-se seu destino no mais além. O karma é uma lei inexorável, que rege a todos os seres viventes. Imaginemos como opera uma lei no mundo material. Se um automóvel vai a mais de 100 km por hora em uma rodovia, é apenas lógico que a rodovia é uma lei para esse automóvel. Caso saia desta lei, desta velocidade, pode haver resultados catastróficos. Karma é uma palavra sânscrita que significa castigo. É a consequência de nossas más ações nesta vida ou anteriores. É como um medicamento que Deus dá a nós, os humanos, para corrigir os nossos erros. Dharma, que também é palavra sânscrita, quer dizer prêmio. É o resultado das boas ações. Por regra geral, quase sempre nos consideramos justos e falamos nas diversas situações que não somos culpados, que estamos sendo castigados injustamente. Há pessoas que chegam até a blasfemar contra a justiça divina, considerando-a injusta. A justiça celestial é sempre justa. É terror de amor e lei, e aplica-se de acordo com nossas ações boas ou más. Podemos comparar a lei divina como um grande banco, onde temos uma conta corrente. As boas ações são consideradas depósitos que vão incrementando nossa liquidez. As más ações são retiradas, ou cheques descontados por nós. Se nossas ações negativas são maiores, chega um momento em que nossa conta fica no vermelho. E se seguimos cometendo graves erros, significaria que estamos descontando cheques e retirando dinheiro que já não temos em nossa conta. E, portanto, isto é uma fraude. O que se segue é o castigo correspondente. No mundo material, ou seja, na vida prática, o banco nos processaria e haveria graves ações legais contra nós. Na verdade, há uma relação entre o que estamos realizando agora, nossas boas ou más ações, e o que nos ocorrerá em um futuro imediato ou imediato. No presente, estamos construindo o que será nosso destino nesta ou em uma vida futura. Nossos atos se refletirão no futuro de nossa vida. São os alicerces que sustentarão a construção desta e futuras existências. Há pouco, no princípio deste ano 2013, o mundo conheceu a terrível notícia de um edifício de 3 andares construído em Xangai, China. Os trabalhadores estavam dando os últimos retoques neste grande edifício, antes de entregá-lo às pessoas que haviam comprado seus apartamentos, quando ele se desintegrou, sem ter sido inaugurado. Caiu por inteiro sobre o pavimento,
E tudo por uma precarização dos alicerces e a má qualidade dos materiais empregados. Assim se refletirá nossa vida ou futuras existências se não fizermos um bom alicerce, que será, em todo caso, as boas ações. Há um enunciado do mestre Samael Weor que diz: fazes boas obras para que pagues tuas dívidas, mas as faz em abundância. Faz uns anos, em Guadalajara, Jalisco, um senhor idoso comentava que ele admirava da boa sorte de seu filho, o qual, qualquer que fosse a rifa que participasse ou loteria que comprasse, ganhava. Ele era motivo para a inveja de seus amigos e parentes. Este cavalheiro perguntou a seu filho: qual era o seu segredo? Seu filho lhe pediu que o acompanhasse durante alguns dias e observasse. O cavalheiro me disse que viu como seu filho, naqueles dias, recebeu uma boa compensação na empresa em que trabalhava, uma boa remuneração financeira, e lhe pediu que o acompanhasse ao supermercado, comprando alguns mantimentos. Imagino que mais ou menos 1% do que ganhou. A seguir foi em seu carro a um bairro muito pobre e repartiu estes mantimentos entre as pessoas necessitadas, ou seja, fazia muitas boas obras de caridade. O pai começou a praticar boas obras. Disse que uma das primeiras foi a que estava em um quiosque desses que ficam na rua e viu que passava uma senhora muito pobre com 4 crianças. E as crianças ficaram vendo, desejando ainda que fossem umas sobras. O senhor chamou a uma delas e lhe perguntou se queria um lanche. E esta criança, sorridente, disse que sim. O cavalheiro ofereceu uma rodada de lanches para a senhora e para cada uma das crianças. E o dono do quiosque disse: isto é algo extraordinário. Eu lhes presentei o suco. O citado senhor disse que começou a fazer boas obras e notou que sua sorte começou a melhorar. E me disse: este é o segredo. Há pessoas que chegam a comprar um bilhete de loteria e sempre repetem que estão muito azaradas, que nunca ganham, que jogam por jogar. E eu lhes digo: não percam seu dinheiro, melhor não jogar. Se tu queres ganhar, se tu queres melhorar tua sorte, faz boas obras. O destino de cada pessoa é produto de suas ações, boas ou más. Deus não tem preferidos, e o prêmio ou a abundância e boa saúde com que premia a algumas pessoas é, por lógica, o resultado de suas boas obras. Igualmente, uma grande quantidade de pessoas queixa-se da má sorte, de que se dão mal, que sua saúde piora cada dia, e chegam a blasfemar contra a divindade, questionando por que a outros dá em abundância e a eles lhes dá sofrimento, dor, amargura. E quando lhe é explicado como funciona a lei do karma, em geral dizem: é que sou muito pobre e não posso fazer boas obras, que façam caridade os ricos, que eles têm dinheiro, eu não. As circunstâncias que se refletem em nossa vida atual já são, de certa forma, inevitáveis, pois são a consequência do que fizemos no passado. É como lançar um bumerangue que se afasta e regressa a seu ponto de partida. Assim que o bom ou mal que realizemos agora vai influir em nossa vida futura. A lei do karma aplica-se a todos os seres viventes e é produto de suas ações. Vejamos que existem 3 tipos de karma ou dharma, os quais são karma mundial, karma coletivo e karma individual.
O karma mundial aplica-se ao universo, a um planeta, exemplo, a Terra, e aplica-se por meio de epidemias, desastres nucleares, como o de Chernobyl, guerras como as 2 guerras mundiais que devastaram o nosso mundo, ou por crises econômicas e por desastres ambientais, etc. O karma coletivo aplica-se a um país, a uma comunidade, a uma região, e é o resultado das obras de seus habitantes. Aplica-se por secas, inundações, furacões, crises financeiras, enfermidades, acidentes de ônibus ou de aviação, etc. Quantas vezes uma pessoa vai viajar de avião e por algum motivo não chega a tempo e perde o avião? Geralmente protesta contra Deus porque não pôde realizar a tão desejada viagem. Depois se dá conta da notícia de que o avião em que ia viajar acidentou-se e morreram todos seus ocupantes. E então diz: obrigado, meu Deus, porque tiveste misericórdia de mim. Na realidade, essa pessoa não devia morrer neste acidente. Portanto, a lei divina o afastou, o impediu de viajar neste voo no qual iam morrer seus ocupantes. O karma individual aplica-se a toda pessoa de acordo com suas obras e se leva em conta os seguintes aspectos: o peso, a medida e o número. O peso são as boas ou más obras. A medida são os valores de consciência. E o número é 108, que equivale às 108 vidas que são atribuídas aos seres humanos em cada ciclo. Recordo que faz mais ou menos 13 ou 14 anos, víamos na televisão as notícias e falavam de os pecuaristas em Hermosílio em protesto porque o governo não lhes autorizava o aumento de preço de leite, lançaram enormes quantidades de leite no esgoto. Pelas ruas se via na televisão, corria o leite, como quando chove, e descia pelos esgotos. Havendo tantas pessoas necessitadas que não têm nem sequer para um copo de leite, ou meio litro de leite, e estes senhores lançavam leite no esgoto. Comentei com minha esposa: que horrível espetáculo! Quanto tempo e trabalho da Mãe Natureza para criar essa enorme quantidade de leite, e o que vem é uma grande seca que vão dar-se a lamentar. Lógico que minha pessoa não é capaz de desejar mal a outras pessoas, porém a lei divina diz que caso se viole uma lei, se recebe as consequências. Poucos meses depois se desatou uma seca que foi a causa da morte de grande quantidade de cabeças de gado. Uma grande perda para aqueles pecuaristas que injustamente cometeram este erro. E até agora a seca segue açoitando esta região. O mais sensato seria, se queriam protestar, ir às regiões pobres e presentear as famílias mais necessitadas com esse leite. Assim não haviam chamado o castigo da seca. Faz pouco tempo, aqui em Sonora, houve um protesto racional dos pecuaristas. Levaram seus tambores de leite aos bairros pobres e chamaram as pessoas desses bairros, dizendo-lhes que pegassem suas leiteiras, que eles iam distribuir leite em protesto, porque o governo não lhes autorizava o aumento do preço de tão vital líquido. Não se violentaram as leis da natureza, além de protestarem fazendo muitas boas obras de caridade. Isto está correto. Deus nos deu o livre-arbítrio. Temos a liberdade de fazer de nossa vida o que queiramos, mas devemos ter bem claro que o que façamos, quer seja bom ou mal, terá suas consequências. De nós depende o que desejamos para a nossa vida futura. Por isso, a lei do karma costuma ser chamada também lei de causa e efeito ou ação e consequência. Lamentavelmente, há pessoas com uma maneira dogmática de pensar. Afirmam que todos os seus pecados serão perdoados, porque o Redentor da humanidade já carregou sobre sua cruz
os pecados da espécie humana já faz mais de 2000 anos. Eu pergunto que pai de família que se presuma ser bom para seus filhos vai ao governo de seu país e paga uma enorme quantidade de milhões de dólares para pagar os delitos que seu filho vai cometer no futuro. Isso seria como empurrá-lo a delinquir. Assim, essas pessoas pensam de uma forma muito cômoda, se auto-enganam. Na verdade, já está escrito na Bíblia que somos responsáveis por nossas ações. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, está escrito o seguinte: não se extraviem, de Deus não se pode zombar, porque qualquer coisa que o homem esteja semeando, isto também colherá. A lei do karma não é um tipo de vingança divinal, mas é um medicamento que Deus dá a seus filhos para que nos corrijamos. Temos as faculdades para descobrir nossos próprios erros ou defeitos de caráter, estudá-los e eliminá-los, para mudar positivamente o rumo de nossa existência. Como também para descobrir quais são as virtudes ou forças que necessitamos para desenvolver, para melhorar nossa vida. Quando vimos a este mundo, trazemos nosso próprio destino. Há pessoas que nascem em berço de ouro e outros na desgraça. Realmente, nossa vida é produto de nossas ações, boas ou más, do passado. Há pessoas que, quando passam por uma grave situação econômica ou sofrem de uma enfermidade difícil de curar, que implica em si mesmo em um desgaste econômico ou emocional, afirmam: eu não matei, nem roubei, não incitei nenhum hierarca religioso para que Deus me castigue dessa maneira. Mas a realidade é que há ocasiões que se rouba a honra de outras pessoas com calúnias e difamações, se destrói a essas pessoas que não podemos combater de uma forma prática, com conhecimento, pois estas pessoas caluniadoras e difamadoras destroem a honra de outras pessoas. Há quem faça negócio com a saúde de outras pessoas ou explora a crença de seus semelhantes. Isso, lamentavelmente, se paga no devido momento em que os senhores do destino julguem conveniente. Há ocasiões em que em um lar há um filho muito abnegado que se converte em um segundo pai ou numa segunda mãe, que trabalha horas extras para ajudar a seus pais e a seus irmãos, e sempre veremos que esta pessoa se sai muito bem, tem êxito em seu trabalho, progride em tudo o que se propõe. Seus irmãos perguntam: por que meu irmão se dá bem e eu não? Onde ele mete a mão sai dinheiro, e nós nos damos mal em tudo o que fazemos. Quando se lhes explicam que Deus está pagando com acréscimo suas boas obras, os irmãos invejosos dizem que eles não são tão tolos para ajudar a seus irmãos e pais, que seu dinheiro não daria para estas boas obras. Faz alguns anos, umas amigas haviam feito um curso de qualificação pessoal com o objetivo claro de se tornarem milionárias. Diziam-me que lhes haviam ensinado uma máxima de ouro que diz: do que ganhe, não gaste tudo. Retém 20%, assim, 10% para guardá-lo em um fundo e não gastá-lo, e os 10% restantes para fazer boas obras de caridade. Vi com assombro que puseram em prática esses postulados e suas sortes melhoraram consideravelmente. Quem o queira pôr em prática, verá por si mesmo os resultados. Recordemos que as grandes empresas sempre assumem um patrocínio ou instituição para realizar ajuda aos mais necessitados. Assim, há este tipo de instituições para ajudar as crianças e pessoas idosas com diversos tipos de incapacidades, outras para ajudarem aos pacientes afetados por queimaduras, outras instituições ajudas aos anciãos abandonados, e inclusive às crianças de rua, como também há associações para proteger os cachorros de rua ou gatos de rua.
Também se vê, felizmente, pessoas que se juntam para fazer um refeitório para aquelas pessoas pobres ou desvalidas que não têm o que comer. Um refeitório público, isto é uma magnífica obra. Dar de comer a quem não tem. Estas instituições estão realizando muitas boas obras de caridade e, pela lógica, essas empresas sempre terão êxito em todos os seus projetos porque fazem boas obras de caridade. Recordemos a máxima do mestre Samael Aunveô, que diz: ao leão da lei combate-se com a balança, fazes boas obras para que pagues tuas dívidas, mas faze-as em abundância. Ou provérbios cristãos, que diz: o que semeia raios colhe tempestades, com a vara que mede serás medido e com vantagem, e o que com ferro mata, com ferro morre. Em vez de estar por aí queixando-nos de nossa má sorte, ou de que ex-amigos caluniadores esgotam sua baba difamatória contra nós, devemos tratar de compreender o ensinamento que Deus nos está dando, que tudo na vida tem suas consequências, que essas calúnias e difamações têm servido para afastar de nossa vida aos falsos amigos e nos têm permitido conhecer nossos verdadeiros amigos. Se protestamos contra as leis divinas por má situação, em lugar de melhorar, o karma faz-se um pouco mais forte, mais doloroso. Devemos inclinar-nos humildemente ante Deus e rogar sua divina misericórdia. Também se pode fazer negócios com a lei divina, pedir com toda devoção aos senhores do karma a ajuda para superar uma enfermidade ou situação desagradável. Pode-se pedir um crédito à divina lei, mas tem que cumprir com o que se compromete. Faz anos uma senhora me comentou que ela, quando seus filhos estavam pequenos, um deles tornou-se muito doente e ela pediu a um santo de sua devoção que fizesse o milagre de curá-lo. A promessa era que sua filha mais velha, ao chegar aos 16 anos, iria ingressar num convento de monjas. Quando a moça completou essa idade, a mãe lhe disse que ela teria que ir para o convento, e ela disse: quem fez a promessa? Foi você. Vai você ao convento. Ou seja, não devemos comprometer outro com o que nós estamos pedindo. Se nós fazemos uma petição de crédito à lei divina, pois nos comprometemos a realizar uma boa obra ou boas ações e devemos cumpri-la. Isto é tudo. E realmente isto é tudo que podemos falar sobre a lei do karma. La Iglesia y la institución cristiana gnóstica Litelantes y Samael Aunveor y Olin Clamatina, el movimiento gnóstico de antropología, agradecemos por su fina atención. Habló para ustedes con mucho gusto Gabriel Ignacio Muñoz. Muy agradecidos por su atención.